Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan dos Santos, sou professor da casa, da Unimes, do curso de licenciatura em Filosofia, e estou gravando esse vídeo em casa, de forma caseira, estou na sala de casa, mas a ideia é recuperar uma TD1 que eu fiz para a disciplina de História da Filosofia Moderna 2, recuperar essa atividade, discuti-la um pouco e depois postar esse vídeo no laboratório de filosofia, para que possamos discutir a atividade juntos, tá bem? Então eu vou ler a atividade para vocês, nós vamos comentá-la um pouco, tentar respondê-la aqui, e depois vamos postar esse vídeo lá no laboratório. O tema da atividade é de Filosofia Moderna 2, como eu disse, trata do Iluminismo. O tema é o Iluminismo, as variações do Iluminismo na França e na Alemanha. Então vou recuperar a atividade aqui. Bom, eu coloco lá no enunciado da questão. O tema da atividade será um movimento histórico e cultural do Iluminismo. No entanto, gostaríamos que vocês alunos de História da Filosofia Moderna 2, abordassem um tema específico dentro da temática geral do Iluminismo. Trata-se de um estudo comparativo entre o Iluminismo francês e o Iluminismo alemão. Descrevam, portanto, no texto de vocês, pede a atividade, características próprias do Iluminismo francês e do alemão. Aí, para facilitar a redação, eu coloco duas questões, dois tópicos, né? O primeiro dos tópicos é como os iluminismos citados encaram o tema da religião. Então, como que o iluminismo francês encara o tema da religião e como que o iluminismo alemão encara também o tema da religião. Esse é um dos tópicos. O segundo tópico é sobre o caráter político dos iluminismos. Então, qual é o caráter político do iluminismo francês e qual o caráter político do iluminismo alemão? Não se trata de responder essas questões, não são perguntas a serem respondidas. A ideia era que vocês redigissem um texto, fizessem uma dissertação filosófica, contemplando esses dois tópicos que eu inseri no enunciado da questão. Tá? Então essa é a atividade, é simples. Escrever um texto, uma dissertação filosófica, não precisava ser nada grandioso, né? Questão de duas páginas estava respondido, comparando o iluminismo francês com o alemão. Essa temática ela foi apresentada e foi abordada nas aulas número 4 e 5 da disciplina. Tá? Então, se os alunos que estão na disciplina, se forem nas aulas número 4 e 5, verão que essas aulas tratam do tema do iluminismo. Uma delas, inclusive, faz essa comparação direta entre o iluminismo francês e o iluminismo alemão. Tá? Então vamos lá. Então o tema tratado do iluminismo, né? Vamos recuperar algumas características fundamentais do iluminismo. O que caracteriza o iluminismo? O iluminismo é um momento da cultura ocidental em que a razão vai ser o epicentro de tudo. O iluminismo caracteriza a crença do homem na razão. É isso que caracteriza o iluminismo. Esse movimento de privilegiar a razão inaugurou-se com o Renascimento, ali no começo da modernidade, com Francis Bacon, René Descartes, mas ela ganhou maturidade com o Iluminismo. Tá? É no Iluminismo que a razão descoberta ali na modernidade implode mesmo, e abarca todos os aspectos da vida humana. O Iluminismo se caracteriza por essa crença na razão humana, nessa capacidade humana de conhecer o outro, o mundo, a natureza e a si mesmo. É isso que caracteriza o Iluminismo. Então, essa crença na razão começa, como eu disse, com o Renascimento, no começo da modernidade, século XVII, século XVI, XVI, XVII, e depois lá no XVIII vai implodir com o Iluminismo. Uma outra característica do Iluminismo é o fim da especulação metafísica. Né? O Iluminismo se caracteriza por um antiteologismo e por um anti-especulação filosófica metafísica. É um momento mais marcado pelo materialismo, pelas ciências experimentais, pela compreensão da physis. Então, o fim da especulação metafísica, isso consta na aula, no texto da aula, inclusive, é uma das características do iluminismo também. E a maturação das ciências modernas. Eu acho que essa é a ideia principal. Mais do que um combate reativo contra a metafísica, o iluminismo se caracteriza por ser uma crença, um apoio na ciência experimental. O objetivo não era combater a metafísica, mas era desenvolver a ciência. Eu acho que essa é uma ideia boa.
desenvolvimento da ciência. Isso marca muito o iluminismo. Em termos humanos, comportamentais, o iluminismo se caracteriza por uma ética laica. Não há fundamentação teológica na moral e no comportamento humano. Não há necessidade de se crer em Deus, por exemplo, para ser um sujeito moral. Os iluministas vieram com a ideia de que uma pessoa pode ser moral normalmente, né, pode ter comportamentos morais sem crenças teológicas ou sem crenças metafísicas. Então, na questão do comportamento, a ética iluminista é uma ética laica, sem fundamentação teológica. Em termos políticos, o iluminismo se caracteriza pelo ímpeto revolucionário, né? Esse anseio por mudanças abruptas, por mudanças rápidas, por mudanças gerais. Então, no campo da política, o iluminismo se caracteriza pelo caráter revolucionário. Essa ideia de revolucionar as coisas, de revolucionar politicamente, que isso vai ganhar mais corpo com Marx, com o socialismo depois, isso nasce ali com o iluminismo. Então, se nós fizermos uma genealogia do socialismo, da ideia de revolução, nós passaremos necessariamente pelo iluminismo. Isso começa a ser gestado ali no contexto do iluminismo. Então, em questões políticas, são essas as características: caráter revolucionário, afirmação de grandes e abruptas mudanças e mudanças estruturais. Esses são os marcos políticos do iluminismo. Agora, vamos tentar compreender como que esse conjunto de ideias, aqui chamamos de iluminismo, aqui atribuímos o nome de iluminismo, se manifesta na França e na Alemanha, mas de forma muito rápida, tá? Nós já apresentamos os aspectos gerais do iluminismo. Agora a questão é só entender como que elas se manifestam na França e na Alemanha. Então, na França, o iluminismo vai ganhar o caráter secular, vai tentar se distanciar de tudo o que é teológico, metafísico e religioso. Então, nesse sentido, há uma distinção radical entre teológico e filosófico ou laico. Tá? O iluminismo apostou muito nessa diferenciação na França. Por conseguinte, os filósofos iluministas apostaram muito na ideia de uma educação laica. Se nós pegarmos lá alguns trabalhos do Voltaire e do Diderot, nós encontraremos essa problemática da educação laica. Então, secularismo é uma característica do iluminismo francês, educação laica, antiteologismo, política revolucionária, isso se manifesta sobretudo na França, esse caráter revolucionário na política, anticlericalismo, essa ideia de se diferenciar o poder da igreja, o poder teológico e o poder terreno, laico, profano, anticlericalismo, uma luta contra o poder da igreja, isso também é um marco distintivo do iluminismo francês. Desenvolvimento das artes, isso também está lá em Diderot, está em Voltaire, todos gostavam muito de artes. Diderot escrevia peças de teatro, então essa aproximação das artes também marca muito o iluminismo francês. Percebe-se que o iluminismo francês ele se distancia da teologia, porque a filosofia vinha muito próxima da teologia durante todo o período medieval, por um milênio, mais de milênio. E aí, na modernidade, os filósofos vão sentir a necessidade de distanciar a filosofia da teologia. E aí eles acabam aproximando a filosofia de outros saberes humanos. As ciências que estão nascem ali no Renascimento, né? Então eles aproximam a filosofia da ciência experimental e também das artes e da política. Eles distanciam a filosofia da teologia, mas aproximam a filosofia desses outros saberes modernos, né? Então isso também é uma característica marcante do iluminismo. E os principais representantes são Voltaire, Diderot, Descartes, René Descartes, um importante filósofo, esse mais do Renascimento, um pouco anterior ao movimento iluminista, mas é uma referência importante, uma influência importante. E o Barão de Holbach também. Esse Barão de Holbach é bem materialista, tá? E o materialismo é uma característica mais própria do iluminismo francês do que do iluminismo alemão. Tá? Então, em termos gerais, essas são as características do iluminismo francês. O iluminismo alemão é um pouco diferente. Não é totalmente diferente, né? É um mesmo movimento histórico-cultural, como a atividade diz, né? O iluminismo é um movimento histórico-cultural que marca a modernidade ocidental. Só que na Alemanha ele apresenta umas características um pouco diferentes. Popularização da filosofia, essa é uma característica do iluminismo alemão, também da França, mas acho que mais na Alemanha. Popularização da filosofia. Na política, um caráter menos revolucionário, as mudanças são mais lentas na Alemanha.
Os filósofos alemães são menos entusiastas com relação a mudanças abruptas. Isso vai mudar depois. Vai mudar com Hegel, com a filosofia dialética e sobretudo com Marx. Mas no contexto do iluminismo, que é um pouco anterior a Hegel, né, a política alemã, a reflexão filosófica sobre a política na Alemanha era menos revolucionária, era menos marcada pelos ideais revolucionários. A crítica à religião na Alemanha é mais moderada. Na França era uma crítica forte, era um anticlericalismo. Na Alemanha não, era uma crítica mais moderada. Eles resguardaram um papel para a religião na modernidade. Isso aconteceu na Alemanha. A igreja e a fé, a teologia continuou sendo uma instituição importante para a Alemanha, mesmo no iluminismo. Aproximação entre filosofia e literatura, essa é uma outra característica do iluminismo alemão. Não é à toa que o iluminismo alemão vai ser o ponto de passagem para o idealismo alemão, que tem como principal expoente Kant, Immanuel Kant, um importante filósofo alemão, e depois a corrente literária do romantismo. Essas duas correntes filosóficas, essas duas correntes do pensamento humano, o idealismo e o romantismo, vão beber da fonte do iluminismo alemão. Então, essa aproximação entre filosofia e literatura é um outro ponto importante a ser destacado. E passagem para o romantismo e para o idealismo, já comentei. Os principais representantes do iluminismo alemão são Christian Wolff, nós vimos na aula, Lessing e Leibniz. Leibniz é um importante filósofo. Leibniz acho que demarca bem o que foi o iluminismo na Alemanha, os trabalhos de Leibniz. E o iluminismo alemão vai influenciar Kant e Hegel, e aí eles vão dar outros contornos para a filosofia. Kant vai desenvolver o idealismo transcendental e Hegel vai desenvolver a filosofia dialética, né? O iluminismo enfraquece então com esses autores, né? Mas um pouco antes de Kant, o iluminismo era o que demarcava o pensamento geral, tanto da França como na Alemanha, o pensamento filosófico. Então foi isso que eu pedi na atividade. Era um estudo comparativo. Redigir um texto de 3 ou 4 parágrafos, com uma introdução mínima, um desenvolvimento mínimo, uma conclusão rápida sobre o iluminismo e as variações na França e na Alemanha. Então, se o texto contemplasse um pouco desses aspectos que eu disse, também não precisava contemplar tudo, se contemplasse apenas alguns, a atividade já estava feita com êxito. Eu consideraria a atividade com êxito. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, desculpem o amadorismo, eu não tenho equipamentos bons, estou gravando com o celular mesmo, na sala de casa. A ideia era comentar essa atividade com vocês. Então um abraço e até mais.